Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse bate-papo sobre auto-hipnose, mais uma aula sobre auto-hipnose. Você já estudou os conceitos relacionados com Emile Coué, você já viu os conceitos de sonambúlico, né? Da onde surge essa terminologia. A gente falou um pouquinho de Joseph Murphy e hoje eu quero trazer um conceito que vai ser fundamental para o nosso processo de auto-hipnose, para que você possa estruturar a auto-hipnose, para que você possa gerar transformações na sua vida através da auto-hipnose. E esse conceito fundamental é um conceito que surgiu a partir de um estudioso da década de 70, aproximadamente ali em 1977, 1978, um estudioso chamado Campbell Perry. Ele começou a levantar tudo que já tinha sido escrito a respeito de hipnose e auto-hipnose, principalmente focado na questão de suscetibilidade. Esse conceito que a gente às vezes escuta falar de uma forma tão errada dentro do universo, né, da hipnose. E ele começa a estudar e ele percebe que todos os estudos daquela época, e hoje a gente sabe que esses estudos já estão completamente superados, mas naquela época todos os estudos convergiam para o mesmo ponto. E o ponto era: existem pessoas que nascem com a capacidade de serem hipnotizadas e existem pessoas que nascem sem essa capacidade. Ou seja, você teria um traço inato da pessoa. Ou ela seria hipnotizável ou ela não seria hipnotizável. Bom, ele começou a analisar esses estudos e ele detectou um problema metodológico dentro desses estudos. Em suma, ele verificou que todos os estudos eles focavam em um trabalho de repetição. Então, esse trabalho de repetição, eu não vou aqui tratar de todos os pontos, mas em resumo, e esse é o ponto que mais importa para a gente, todos aqueles testes, todos aqueles estudos colocavam a pessoa numa situação de passividade. Ou seja, a pessoa ficava passiva e recebia estímulos externos, e esses estímulos externos, de alguma forma, objetivavam alterar a percepção daquela pessoa. Era essa a lógica, de uma maneira bem resumida, para que você compreenda esse conceito de passividade relacionado com repetição. Bom, Campbell Perry, ele olha para tudo isso, ele aponta isso como uma falha e ele começa a trazer aquela base de Emile Coué, a deixar de lado um pouquinho daquela passividade de Joseph Murphy e a trazer novos conceitos relacionados com muitos aspectos dessa auto-hipnose comportamental, sociocognitiva que a gente está aprendendo aqui no nosso curso, essa auto-hipnose científica. E mais do que isso, ele começa também a buscar o desenvolvimento de determinados procedimentos, para que, o treinamentos, acho que é uma palavra melhor, de treinamentos para que a pessoa possa aumentar, melhorar essa chamada suscetibilidade. Bom, o que eu quero trazer para você e que vai ser muito importante para o nosso conceito, para o nosso desenvolvimento da auto-hipnose e que Campbell Perry demonstrou dentro desse estudo. Quando a gente fala de auto-hipnose científica, quando a gente fala de auto-hipnose comportamental, desse modelo sociocognitivo de auto-hipnose, a gente precisa necessariamente entender que a pessoa que está fazendo a auto-hipnose, ela não vai ter um papel passivo dentro do processo, e sim um papel ativo. E esse papel ativo se relaciona muito com a definição do seu objetivo para a prática de auto-hipnose. Por quê? Porque a partir do momento que você desenvolve um objetivo, você passa a ter mais engajamento, e esse engajamento tira aquela passividade apontada como uma falha dentro do conceito metodológico de Campbell Perry. Bom, o que é essa definição de objetivo? É justamente se colocar no polo ativo do processo. Então, vou dar um exemplo aqui que talvez isso fique mais claro. Imagina só uma pessoa que decide fazer a auto-hipnose porque ela quer, vamos colocar aqui uma situação, ela quer simplesmente sentir o que a auto-hipnose pode fazer ela sentir. Então, é uma pessoa que está com curiosidade a respeito da auto-hipnose. Agora, imagina ao mesmo tempo que tem uma pessoa que está passando por um processo depressivo, ou uma pessoa que está sentindo muita tristeza, ou uma pessoa que quer largar um vício, e essa pessoa decide fazer auto-hipnose para isso. Olhando para esses dois casos,
em qual situação a gente vai ter um maior engajamento? Provavelmente naquele que definiu o objetivo claro, que era deixar o vício, deixar a tristeza, enfim, e a gente poderia citar aqui vários outros exemplos. O que eu quero deixar claro para você é que no nosso modelo de auto-hipnose, nesse nosso modelo sociocognitivo, como a gente analisou, a gente não precisa pensar nessa questão de suscetibilidade. E Campbell Perry trouxe isso para esse conceito de modelo comportamental. O que a gente precisa aqui é estabelecer o conceito de bom sujeito em hipnose ou bom sujeito em auto-hipnose. Muitas vezes, quando alguém está fazendo uma auto-hipnose simplesmente por fazer, a pessoa está lá fazendo e a cabeça dela está pensando em um monte de coisa. E será que eu estou sentindo? Será que eu estou em hipnose? Será que eu não estou? Eu canso de ver isso em curso. Né? Às vezes a pessoa fica naquela batalha mental com ela mesma. De, nossa, mas o que eu deveria estar sentindo? Às vezes a pessoa fala, ah, não, mas eu não senti o transe. E aí você pergunta, o que precisaria acontecer para você sentir o transe? A pessoa não sabe. Até porque o transe é um conceito totalmente subjetivo. Né? O transe é variável de pessoa para pessoa. Tem pessoa que não vai sentir absolutamente nada, tem pessoa que vai sentir alguma coisa. E nesse conceito, nesse modelo sociocognitivo, trazendo essa lógica construída, 2 pontos são fundamentais. Primeiro, você entender essa questão que a gente já bateu aqui bastante, que é a questão do transe. De que quando a gente fala de um modelo sociocognitivo, quando a gente fala de um modelo comportamental, o transe é totalmente dispensável. Essa ideia de transe, ela não existe e ela não deve existir. A ideia de hipnose como uma alteração da percepção da realidade, ou uma alteração da consciência, isso é extremamente nocivo para todo esse processo da auto-hipnose científica. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, definir um objetivo. Porque a partir do momento que você define um objetivo para a sua auto-hipnose, e eu dei exemplos aqui de objetivo, como, por exemplo, largar um vício. Mas vamos dizer que você assistiu na televisão aquele procedimento que a pessoa ficou com mão colada. E você quer fazer isso. Por quê? Ah, porque você acha legal. Você tem um objetivo claro, que é colar sua mão. Então, o mais importante aqui, dentro da nossa lógica, dentro da nossa auto-hipnose científica, dentro desse modelo comportamental, é a gente entender que, e aí trazendo os conceitos de Campbell Perry, na sua auto-hipnose, você vai ter um papel ativo e não passivo. Segundo ponto, na sua auto-hipnose, não há que se falar em necessidade de qualquer transe no sentido tão formal que a gente fala dentro da hipnose clássica. O que você precisa é ser um bom sujeito em hipnose. E o que é ser um bom sujeito em hipnose? É simplesmente se colocar de maneira ativa com um objetivo definido e pronto para desenvolver a auto-hipnose, para essa auto-hipnose gerar modificações na sua vida. Consequentemente, aquele conceito de suscetibilidade lá de 1977, 1978, é hoje um conceito totalmente ultrapassado e que não importa para o desenvolvimento dessa nossa auto-hipnose científica. Ok? Bom, basicamente é isso que eu quero trazer para você nessa aula de hoje. Na próxima aula, eu vou falar um pouquinho mais dessa lógica de suscetibilidade, inclusive apresentar um protocolo que foi desenvolvido ali na década de 80 para melhorar essa suscetibilidade. Na sequência, eu vou conversar com você sobre visualização e imaginação e, a partir disso, a gente vai adentrar no passo a passo ali da construção da auto-hipnose científica para você começar a praticar e desenvolver essa auto-hipnose na sua casa ou onde você quiser, ok? Então espero encontrar você em breve. Lembre-se sempre, se gostou, deixa aí o seu like. Se não está inscrito, inscreva-se no canal. E em breve a gente se encontra de novo. Valeu e é isso.